Estou aqui diretamente de Westminster para trazer as principais atualizações aí das últimas horas no cenário internacional, com também pitadas de Brasil, Daniel. Tem muita pitada de Brasil, com certeza, na nossa conversa agora, né, Ivan Kleber? A gente precisa trazer aí o impacto do que acontece lá fora, aqui para o nosso país. Mas vamos começar falando sobre a tensão no Irã. A força norte-americana derrubou um drone iraniano que se aproximou de porta-aviões. O regime do Irã afirmou que o drone realizava uma missão de vigilância em águas internacionais. Peço a você que fale mais a respeito desse incidente. Isso mesmo, Daniel, em um momento em que o lado americano e o lado iraniano buscam aí uma tentativa de sentar à mesa para um diálogo, não é? Aconteceu esse episódio ontem que poderia ter levado a uma escalada sem nós temos aí noção do que pudesse acontecer depois disso. À tarde, horário local, no Oceano Índico, um drone iraniano, então, foi abatido por um caça F-35 da Marinha Americana. Esse drone estava muito próximo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, que está na região, um dos principais porta-aviões da frota americana. Então, o Exército dos Estados Unidos confirmou que esse caça F-35 abateu esse drone. O lado iraniano admitiu ali, não é, que esse drone fazia, como você disse, esse voo em águas internacionais, e aqui já uma contradição aí na fala do regime iraniano, porque se ele faz um voo de reconhecimento, enfim, de análise da situação, ele deveria estar em águas pertencentes ao território, enfim, iraniano, e não em águas internacionais, né? O fato é que a gente teve esse incidente, como eu disse, que poderia ter levado a uma escalada. Neste momento específico, hoje e amanhã, que os dois lados tentam organizar uma reunião. Essa reunião para uma última tentativa aí, diplomática entre Estados Unidos e Irã de acabar totalmente com o programa nuclear iraniano, ela está prevista para acontecer na Turquia, Daniel. Mas o lado iraniano está tentando mudar o local da reunião para Omã, e não na Turquia, e sem a presença de outros estados árabes na reunião. Eles querem um face-to-face ali com os Estados Unidos. O lado americano não concordou. Por enquanto, a reunião está marcada para a Turquia. O lado israelense, que está atento a essa situação, disse que não vê margem de manobra e acredita que a chance de um acordo ela é praticamente zero, justamente porque o Ayatollah Khamenei já disse que não abre mão do seu programa nuclear. Nós estaremos acompanhando aí e, eventualmente, se essa reunião acontecer hoje, a gente traz as atualizações amanhã, Daniel. Bom, Ivan, a gente prometeu que a gente ia falar aqui sobre as relações internacionais do Brasil. Teremos uma pitada aí também dessas relações do nosso país, do atual governo com outros países. Vamos falar sobre isso então, essa aproximação do Brasil com a Rússia. Durante o governo Lula, uma comitiva formada pelo primeiro-ministro russo e ministros vem ao Brasil para uma reunião com o presidente petista. E aí, Ivan, qual que vai ser o tema desse encontro entre o governo petista e autoridades russas? Os Estados Unidos devem estar bastante atentos, eu diria, não? Com certeza, Daniel. Agora você quer a verdade ou a versão oficial do encontro? As duas não caminham de mãos dadas. Bom, Daniel, esta semana chegam nada menos, nada mais do que 4 aviões russos no Brasil. 2 já chegaram, 2 devem chegar amanhã, e levam justamente toda a comitiva russa, a comitiva do primeiro-ministro do país, que deve se reunir com Lula. Aqui eu fiz um trabalho, Daniel, para tentar identificar por que 4 aviões para levar a comitiva. No máximo 2 aviões não seriam suficientes? Bom, é de praxe em viagens de longa distância a Rússia enviar 3, 4, até 5 aviões, dependendo da comitiva, porque eles levam tudo, Daniel, desde a garrafa de água mineral que o ministro deles vai tomar na reunião ali com as autoridades brasileiras, e eles também coletam todo o lixo, eles não deixam nada para trás, pelo temor de que alguma agência de inteligência, alguém infiltrado ali, possa coletar, inclusive até o DNA, não é, dos membros da equipe russa. Agora, de qualquer maneira, chama atenção, né? 4 aeronaves que precisam fazer um voo por fora do espaço aéreo da União Europeia, são aeronaves sancionadas. Você bem lembrou, muito provavelmente os Estados Unidos estão monitorando toda essa situação, essa aproximação do Brasil com a Rússia. Agora, o que acontece é o seguinte:
A versão oficial é de que Lula deve conversar com o primeiro-ministro da Rússia, que não é Vladimir Putin, né? Putin é o presidente da Rússia, e ele, como não pode viajar para fora da Rússia, são poucos os países que ele pode visitar, porque ele tem um mandato de prisão internacional contra ele, e o Brasil é signatário do Tratado de Roma, portanto, se Vladimir Putin desembarcar no Brasil, as autoridades brasileiras precisam prender o Putin, não é? Então ele envia o primeiro-ministro para conversar no lugar dele. A versão oficial, como eu disse a você, é relacionada à questão de tecnologia, ciência, cooperação na economia e na agricultura. Um pouco na linha do que o ditador da Bielorrússia, Lukashenko, declarou nos últimos dias. Agora, por trás aí dessa versão oficial, o que nós temos é uma aproximação do Brasil com a Rússia, um reforço em relação à questão do BRICS e também o reposicionamento da Rússia e da China, sim, da China, na América do Sul, pós-captura de Nicolás Maduro. Nós sabemos de bastidor que o Lula ficou muito impactado com a prisão do Nicolás Maduro, né? E esse remodelamento aí da política americana em relação à América do Sul. Olha, na minha humilde opinião, Daniel, o Lula está brincando com fogo essa aproximação com a Rússia. Há poucos dias dele visitar, não é, o presidente Trump nos Estados Unidos, não pode ser bem interpretada pelo lado americano, e ele tentando colocar um pé na Rússia, um pé nos Estados Unidos, pode tropeçar e cair, viu, Daniel? Ivan, só respondendo a sua pergunta, para nós aqui na Oeste, a verdade é premissa fundamental, e que bom que você trouxe a verdade dos fatos para a gente agora sobre esse encontro aí entre brasileiros, o governo brasileiro e representantes russos que vai acontecer aqui no Brasil. Ô, Daniel, me permita um minuto. Claro. Porque eu separei o que eu presumo que seja a verdade, obviamente, né, e a versão oficial. Você vai concordar comigo, Daniel, para conversar sobre tecnologia, ciência e agricultura, a Rússia não precisaria enviar 4 aviões para o Brasil. Eles poderiam conversar isso por uma videoconferência, como estamos fazendo aqui, inclusive, eu e você agora. Qual seria o problema de discutir uma eventual parceria comercial por uma videoconferência? Agora, quando você envia 4 aviões e toda a comitiva, é porque eles irão tratar assuntos que não podem ser tratados através de videoconferência, que precisam ser mantidos em sigilo e com segurança, até que uma agência de inteligência possa interceptar essa conversa. Então, é por isso que eu separei aqui os fatos, e, a verdade, obrigado por ressaltar isso, Daniel. Muito bem, Ivan. Agora, depois de emitir ordem executiva em que ameaçou aplicar tarifas extras a países que exportam petróleo bruto para Cuba, o presidente americano Donald Trump declarou que o México pretende interromper o envio do produto à ilha caribenha. O cerco econômico a Cuba tem se fechado cada vez mais, né, Ivan? Explica para a gente essa história. Isso mesmo, Daniel. Alguns países já interromperam o fornecimento de petróleo a Cuba. Um deles foi a Jamaica. Nós noticiamos isso aqui na programação da Oeste, né? Um navio petroleiro cubano, ele atracou na Jamaica e teve que voltar vazio porque os jamaicanos não quiseram comprar essa briga com a administração Trump. Mas hoje, o país que está mais apoiando, né, após a queda aí do Maduro, o país que mais apoia, perdão, o regime cubano é o México. Isso se a gente não souber daqui a uns dias de outro país que esteja ajudando, né? Mas principalmente o México, que está sendo fortemente pressionado. Aí é Cláudio Sheinbaum, que é presidente do México e membro de um partido associado ao Foro de São Paulo. Então, a administração Trump coloca essa pressão porque a ideia, Daniel, é uma estratégia um pouco diferente que foi adotada na Venezuela. O regime cubano está em uma situação tão crítica, tão complicada, não que o regime venezuelano estivesse melhor, mas o regime cubano passa por uma crise, a crise financeira, a crise de abastecimento, a crise de alimentos, que a estratégia americana possa ser a de levar a queda do regime cubano através de uma pressão econômica. Inclusive, ontem à noite, a Embaixada dos Estados Unidos em Cuba emitiu um alerta para que os cidadãos façam estoquem alimento e que estejam prevenidos para quedas de energia, a infraestrutura extremamente complicada, internet, enfim. Então, nesse contexto, essa pressão, e a Cláudia Sheinbaum, ela tem duas opções. Ou ela aceita e interrompe esse fornecimento de petróleo a Cuba, ou ela arrisca ter aí a visita de alguns helicópteros americanos, não no sentido do Maduro, de capturar ela, mas os Estados Unidos podem optar até por, inclusive, um embargo ali na rota utilizada entre o México e Cuba para o fornecimento desse petróleo. Acho que é algo que a Cláudia Sheinbaum definitivamente não quer nesse momento. Daniel.
E hoje, de madrugada, Ivan, a Rússia lançou um ataque maciço contra a Ucrânia. A ofensiva foi feita com drones e mísseis. Lembrando que, recentemente, Ivan, o presidente americano Donald Trump declarou que a Rússia havia concordado em fazer um cessar-fogo de pelo menos uma semana, mas parece que o ditador Vladimir Putin não quer ceder de atacar de jeito nenhum, não? Isso mesmo, Daniel, é o segundo ataque essa semana que a Rússia realiza contra a Ucrânia e tem um porquê específico de ser essa semana. A previsão do tempo aponta quedas bruscas de temperatura na Ucrânia, Daniel. E então a Rússia aproveita para atacar essa infraestrutura que é utilizada, né, para aquecer os lares, as casas, enfim, as residências, os escritórios na Ucrânia. Então é uma tentativa da Rússia de colocar uma pressão na população civil para que esta população faça uma pressão para que o governo ucraniano, então, faça concessões para acabar com a guerra. Nesse contexto, a gente pode trazer de novo o Brasil, Daniel. Em um momento em que a Rússia realiza esses ataques contra a Ucrânia, 2 ataques que vão atingir a estrutura que atende a população civil, o Brasil recebe essa delegação da Rússia. Eu gostaria de lembrar à nossa audiência que existe uma enorme comunidade de ucranianos que vivem no Brasil. Qual será o posicionamento desses ucranianos que hoje vivem no Brasil e que veem seu país atacado pela Rússia em relação ao governo brasileiro? Nós teremos uma nota do governo brasileiro repudiando esse ataque da Rússia? Muito dificilmente, muito pelo contrário. Teremos o tapete vermelho aí para o primeiro-ministro da Rússia, Daniel. Pois é, Ivan, já são incontáveis as vezes que Putin descumpre qualquer acordo. Inclusive, quem chama atenção para isso é o nosso espectador Wesley Gabriel. Bom, falando no Putin, um grande aliado dele, o ditador de Belarus, Alexander Lukashenko, ofereceu ajuda a Lula para garantir que as eleições de outubro ocorram em ambiente pacífico. Veja você, Ivan Kleber, conhecido como o último ditador da Europa, Lukashenko torce abertamente para que o petista permaneça no cargo depois de encerradas as eleições. Que história é essa, hein? Aliás, Lula e seus companheiros ditadores, como sempre, hein? Pois é, Daniel. Olha, eu fiz um trabalho de buscar, do ponto de vista lá da Bielorrússia, como isso estava repercutindo. Encontrei uma mídia estatal próxima ao regime, que ressalta esse apoio do Lukashenko ao Lula. Inclusive, eles faziam uma chamada em inglês no portal deles, dizendo que Lukashenko apoiava Lula. E também algumas mídias anti-regime, que conseguem operar dentro da Bielorrússia, também trazendo essa questão e da Bielorrússia. Olha, Daniel, isso vai atingir ainda mais a imagem do Lula aqui na Europa. O Lula que foi eleito, né, em 2022, com o nome de defesa da democracia, está aí associado ao Lukashenko. Até o momento que eu tenha visto, pelo menos, de repente a nossa audiência pode lembrar, nós não tivemos nenhuma nota do Itamaraty ou do próprio Palácio do Planalto se distanciando dos comentários de Lukashenko, que era de se esperar de um país que fala tanto, né, de um governo que fala tanto em soberania. Quer dizer, nesse caso, a gente tem aí um ditador, como você bem lembrou, conhecido como o último ditador da Europa, falando abertamente das eleições do Brasil, possivelmente aí de um apoio, e aí o discurso da soberania não vale, né? Aí isso passa em branco. Nem o Palácio do Planalto, nem o Itamaraty se publicaram a respeito. E como eu dizia, a imagem do Lula na Europa cada vez mais associada a um ditador, a uma ditadura, e lá na frente, em outubro, pode ter certeza, Daniel, que isso terá um preço para o Lula. Ele não terá o apoio da coalizão internacional que ele teve em 2022, agora em 2026, mas não porque ele tenha sido um bom presidente ou um ruim presidente para o Brasil. Não por isso, mas justamente por conta de sua associação a Lukashenko, Alexander Lukashenko e Vladimir Putin, entre outros, o regime iraniano, um deles também, Daniel. Vale aqui ressaltar que a União Europeia classificou agora, semana passada, a Guarda Revolucionária Iraniana como um regime, uma organização terrorista, e o Brasil, mais uma vez, na contramão da história, não se pronunciou a respeito dessa questão, Daniel. Vamos falar um pouquinho sobre as relações e tensões diplomáticas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. O Trump recebeu o presidente colombiano na Casa Branca, em Washington. O principal tema da reunião foi o combate ao narcotráfico, ou seja,
O detalhe da reunião foi aberto a toda a imprensa mundial. E aí, na rede social X, o próprio Petro disse o seguinte: hoje inicio minha agenda em Washington como chefe de Estado, pronto para continuar fortalecendo a relação entre duas nações que compartilham o mesmo objetivo, o combate ao narcotráfico, a partir de uma abordagem que priorize a vida e a paz em nossos territórios. Fecha aspas. Imagens divulgadas pelo governo colombiano, Ivan, mostram Trump e Petro no Salão Leste e depois no Salão Oval, acompanhados por integrantes das duas delegações. A presidência da Colômbia informou que o encontro aconteceu em formato reservado e também ampliado. E apesar disso, a informação a respeito do tema principal dessa reunião, ela foi divulgada tanto por Petro quanto também pela Casa Branca, uma relação bastante tensionada nos últimos meses. Os Estados Unidos chegaram a revogar o visto de Gustavo Petro. Ele entrou no país, inclusive, com um visto especial. Aplicaram também sanções ao país por envolvimento com o narcotráfico. E agora, esse encontro aí que termina com foto de mãos dadas e dedicatória. Pois é, Daniel. A gente precisa ter muita cautela ao analisar a política do presidente Trump em relação à América Latina, em relação à América do Sul, especialmente, né? Chama a atenção o fato de que o Gustavo Petro é um presidente em fim de mandato. Vale lembrar aqui nossa audiência que o mandato dele termina agora, em abril, maio deste ano. Ele não pode ser candidato à reeleição no país pelas leis eleitorais da Colômbia, né? O presidente não pode se candidatar à reeleição. E então, nesse sentido, Daniel, daqui 2 meses, 3 meses, o Petro será a carta fora do baralho. O que a gente vê é uma aproximação, uma tentativa de aproximação, então, da administração Trump em relação à Colômbia e não ao Gustavo Petro necessariamente. Uma coisa que chamou a atenção ontem dos analistas é que Gustavo Petro não foi recebido no portão principal da Casa Branca. Ele entrou pelos fundos da Casa Branca, que pode ter sido uma mensagem aí diplomática da administração Trump em relação ao Gustavo Petro. Estaremos acompanhando, Daniel, se o mesmo tratamento dado a Petro será concedido a Lula, que também deve visitar o presidente Trump aí no mês que vem, sem data marcada ainda, mas essa visita deve acontecer, não é mesmo? E a gente precisa acompanhar que em 30 dias muita coisa acontece. Não? Olha quanta coisa aconteceu em janeiro desse ano. Daqui até março tem muita água para rolar, passar debaixo da ponte. E para concluir, então, Daniel, o Gustavo Petro, ele fez esse tour por Washington, mas eu acredito que ele consiga colher poucos frutos, uma vez que o seu governo está já muito próximo do fim. Daniel? Ivan, vamos falar um pouquinho sobre a situação do ditador Nicolás Maduro, porque o filho dele, que se chama Nicolás Maduro Guerra, ele expressou em uma publicação por meio das redes sociais, no X, a dificuldade de passar um mês sem o pai preso nos Estados Unidos. Maduro e Cília Flores foram detidos, vale lembrar, em 3 de janeiro desse ano, em Caracas, acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas e crimes com armas, e se declararam inocentes. A vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu a presidência interina da Venezuela e tem buscado reaproximação com os Estados Unidos, incluindo a libertação de prisioneiros políticos e revisão de políticas de exportação de petróleo. Ivan Kleber. Agora, será que ele está preocupado com os familiares, os filhos dos presos políticos da Venezuela que estão há anos sem contato com a família? Muitos, inclusive, não sabem sequer o estado de saúde dos seus familiares. Será que o filho do Nicolás Maduro está preocupado com os familiares dos presos políticos que morreram atrás das grades do regime? E olha, nós podemos falar abertamente aqui, sem problema nenhum, dos presos políticos da Venezuela, porque a própria Delcy Rodrigues, na última sexta-feira, pediu urgência para aprovação de uma anistia no país. Não é? Então, isso ele não leva em consideração. Agora, o que a gente pode atualizar a nossa audiência é que a audiência, aí com perdão do trocadilho, né, que estava marcada para o dia 17 de março, a primeira, ali onde Nicolás Maduro deve prestar um depoimento, foi adiada de uma semana para o dia 23 de março. Isso porque tanto a defesa quanto a acusação precisam de tempo para preparar as perguntas, enfim, as respostas, mas, então, no dia 23 de março, Nicolás Maduro tem um encontro marcado com a justiça americana, ele deve ali responder questionamentos
da Justiça. Dificilmente, nessa ocasião, ele se declarará culpado das acusações que lhe são imputadas, mas em base às respostas que ele der ali à Justiça americana, a gente já pode ter uma noção se ele deve partir ou não para uma delação premiada. Uma coisa é fato, Daniel, essas investigações, tudo isso em relação ao Nicolás Maduro, são 15 anos de trabalho já da Justiça americana, então estamos diante de um processo bem longo, mas cabe a ele, Nicolás Maduro, encurtar esse processo, se ele partir para uma delação premiada. E quem sabe ele possa ver o filho dele antes do que ele mesmo possa imaginar, Daniel.